Richard gostava de fazer trabalho voluntário na ala psiquiátrica do hospital de sua cidade. Na verdade, ele era um corretor de bolsa de valores. Mas como o estresse tomava conta do seu cotidiano, ele precisava sair um pouco da rotina. No passado, ele se embriagava para aliviar a pressão, mas isso levou a lugares que ele esperava nunca mais voltar. Ele não sabia por que estar no hospital fazia tão bem. Ele não era muito fã dos malucos que precisava ajudar. Na verdade, ele pensava que a maioria eram verdadeiros casos perdidos. Então ele supôs que Ana fosse o real motivo que o fazia voltar. Ana era apenas uma garotinha, talvez 10 ou 12 anos no máximo. Ela não deveria ficar na mesma ala que os adultos, mas o hospital não tinha uma situação financeira boa o bastante para ter moradia separada para menores. Richard se sentia mal pelas crianças que tinham que dormir com esses psicopatas e doentes mentais sem recuperação. Ou se sentiria se Ana não fosse a única com menos de 35 anos. Isso só o fez ficar mais triste. Ele sentiu a necessidade de proteger essa menina da companhia assustadora que ela mantinha. Então ele prometeu a si mesmo nunca sair enquanto ela estivesse lá. Ana era provavelmente a pessoa menos problemática nesse hospital. Ela tinha ataques de ansiedades horríveis toda vez que saía do prédio. Certa vez, disseram que se ela botasse os pés no lado de fora mais uma vez, ela provavelmente morreria ou ficaria em estado de choque. A única coisa que parecia fazer com que se sentisse melhor era conversar. Então ele falava com ela durante horas e horas, até mesmo sobre os assuntos mais absurdos. Sentia a necessidade de saber tudo sobre ela, um desejo que talvez ultrapassasse os limites do que era supostamente certo naquele relacionamento. Mas Ana parecia tão feliz quando eles conversavam que ele não conseguia ficar longe por muito tempo. A garota só se irritava quando ele perguntava os motivos pelos quais ela estava lá. Ele sentia que, se houvesse uma razão, ela diria com o tempo e que se ele continuasse insistindo, a amizade dos dois poderia acabar. O vínculo entre os dois ficava cada dia mais forte. Eles eram tão próximos quanto irmão e irmã. Tão próximos que ele já não se lembrava estar trabalhando no hospital. Ele deixou de ser um simples voluntário e passou a visitar o hospital todos os dias, só para estar com ela. E parecia ajudar com a ansiedade. Até que um dia, ele a encontrou abraçando uma bola em seu beliche, soluçando quietinha para si mesma. Quando ele perguntou o que tinha acontecido de errado, ela finalmente lhe disse o porquê dela estar no hospital. Ela e a mãe haviam sofrido um acidente de carro por causa de um motorista. A mãe acabou morrendo e a garotinha teve que ser hospitalizada, e não conversava com ninguém na maior parte do tempo. Na verdade, ela só havia começado a se comunicar pouco tempo antes dele começar o trabalho voluntário. Tocado pela ideia de que ele poderia ter ajudado em alguma parte do processo de recuperação de Ana, Richard se sentiu corajoso o suficiente para perguntar se eles haviam pego o assassino. Ela disse que não, e que por isso ela não podia sair. Ela disse que estava com medo que ele procurasse por ela. Ele tentou confortá-la, dizendo que o motorista nem se lembrava dela, mas nada ajudou. Finalmente, em um momento de desespero, ele prometeu matar o motorista caso ele tentasse se aproximar da garota. Isso chamou a atenção de Ana, e embora ela estivesse chocada com a brutalidade da declaração, pelo menos ela conseguiu parar de chorar. O resto do dia foi normal, mas ele decidiu que iria falar com o médico da Ana antes dele ir embora. Nunca havia conversado com ele, mas todos naquela ala o conheciam, então ele decidiu se apresentar. Quando ele perguntou sobre Ana, o médico parecia extremamente interessado em ouvir o que ele tinha a dizer. Aparentemente ninguém sabia o motivo pelo qual ela estava lá. Eles apenas a encontraram sangrando perto da rodovia. Surpreso, resolveu contar a história de Ana ao doutor. No final, o médico se sentou em sua cadeira e suspirou. Richard, o que você está acabando de me dizer é muito sério. Não há ninguém nessa ala chamada Ana. Você teve um colapso nervoso recentemente e tem vindo ao hospital para sessões com um psiquiatra. No entanto, você só tem piorado e não melhorado. No último mês você não saiu da ala. Diga-me, Richard, você se lembra do tempo que passou no trabalho?
Que pergunta idiota, é claro que ele se lembra. Ele tinha tirado algumas férias para passar mais tempo com a Ana. Como ele poderia esquecer disso? Mas o médico balançou a cabeça, sinalizando que não. Você foi forçado a tirar uma licença psiquiátrica. Acreditamos que você tenha tido algum tipo de evento traumático, que desencadeou sua desagregação e alucinações subsequentes. Pelo que você acabou de me dizer, eu estou quase certo de que você foi responsável por um acidente enquanto dirigia bêbado. Richard se sentou e ficou parado, o seu rosto congelado e a sua expressão em choque. Isso era impossível. Ele tinha parado de beber justamente quando ele tinha começado a trabalhar na ala. Não. Richard não podia ter. Mas as memórias pareciam estar voltando. A luz dos faróis que virava de um lado para o outro, imprevisível enquanto ele tentava desviar. O barulho ensurdecedor da borracha raspando no asfalto. Foi aí que ele as viu. Como se as memórias tivessem reduzido de velocidade e passassem em câmera lenta, no momento em que ele viu a garota de 10 anos gritando no banco de trás. Quando ele abriu os olhos novamente, o médico não estava mais lá. Ana estava sentada no lugar dele, sem dizer uma palavra sequer, apenas olhando para ele. Ele encarou de volta por um momento, e então teve que olhar para baixo. Ele se sentia tão culpado, mas tão culpado. Ele tinha feito uma promessa. Richard pegou a tesoura.